Namaskar. Recentemente uma instrutora de yoga, que foi aluna minha também, ela comentou sobre um incidente no mínimo muito inconveniente que ocorreu. E esse incidente foi o seguinte: foi convidada para dar uma aula num instituto, num estúdio, numa cidade do Rio de Janeiro, e ela teve boas indicações, tanto que a pessoa que cuida desse estúdio a convidou para fazer uma entrevista. No que ela fez entrevista, fez toda a sua apresentação e de imediato a dona do espaço disse que não havia espaço para que professores com uma base espiritual dessem aulas de yoga nesse local. A primeira coisa que me deixa um pouco, pelo menos, curioso é por que um professor de yoga não pode ter bases espirituais, ou seja, ter uma fundamentação teórica ou até mesmo filosófica que venha de uma filosofia transcendentalista, que em última análise não difere em nada da filosofia do yoga. Ou seja, o yoga tem uma filosofia que é teleológica, uma filosofia transcendente. A própria finalidade do yoga é a transcendência. E aí vem alguma pessoa, que se diz professora de yoga, que se diz dona de um espaço, um estúdio de yoga, dizer que não aceita professores que tenham uma fundamentação filosófica espiritualista. Muito estranho. E aí eu queria somente dar uma reflexão, que é basicamente o que eu faço é refletir sobre o que os textos do yoga trazem. Nada do que, pelo menos eu acredito dentro do yoga, está fora do que as próprias escrituras do yoga nos dão. Por exemplo, o primeiro deles é o próprio Bhagavad Gita. No capítulo 2, verso 48, nós temos onde se diz que yoga está kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhi asiddhyo samo bhutva samatvam yoga uchate. Duas vezes aparece a palavra yoga. Yoga está e yoga uchate. A tradução, nós podemos pegar aqui a cada palavra. Yoga está fixo no yoga. Kuru karma, ou melhor, kuru, executar. Karmani, seu dever. Sangam, apego. Tyaktva, abandonado ou tendo abandonado. Dhananjaya, ó Dhananjaya. Siddhi asiddhyo, no êxito e no fracasso. Sama, o mesmo. Bhutva, tendo se tornado. Samatvam, estabilidade mental. Yoga, uchate, chama-se. Então a primeira coisa, yoga está fixo em yoga, em tal condição em que você não se identifique com siddhi asiddhyo, êxito ou fracasso. Tal condição então é definida como samatvam yoga, estabilidade mental. Yoga então é o estado de estabilidade mental. Só usar este verso do Bhagavad Gita para nos dar já uma base de que o yoga então é, no mínimo, uma estabilidade mental, equanimidade. E aí quando nós pegamos um outro texto clássico do yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali, nós podemos pegar nesse texto aqui o Yoga Sutra de Patanjali, onde nós temos duas apresentações. Vamos até colocar aqui a palavra Ishvara. Ishvara, para quem ainda não conhece, Ishvara significa Supremo, o Supremo Senhor, a Suprema Divindade, né? E esse verso é muito conhecido. Ishvara Pranidhanava. O último niyama, ou seja, o último degrau das disciplinas que se deve executar no yoga é justamente Ishvara Pranidhanava, que é, na verdade, um estado de consciência na qual você se rende ao Supremo. É um estado de rendição ao Supremo.
Pranidhanava. Prani de prana, de vida. Dhana, de dar-se, doar-se. Né? Então, um estado de rendição ao Supremo. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Assim como no Bhagavad Gita se define yoga como sendo equanimidade, no Sutra 2 do Yoga Sutra se designa yoga como sendo um estado de equanimidade também, ou seja, yogas chitta. Yoga é chitta, consciência em vritti, a consciência de um estado de instabilidade, de impermanência, de um estado de confusão mental ou de instabilidade mental para um estado de nirodha, de equilíbrio, de perfeição mental. Um estado no qual os vrittis, a instabilidade já não mais existe e passa a existir nirodha. Nirodha é então um estado de plena equanimidade, plenitude espiritual. Isto então já está em concordância com o Bhagavad Gita. Se o Bhagavad Gita é visto por algumas pessoas que são pouco conhecedoras realmente, para não dizer ignorantes, é um tratado religioso mais do que um tratado filosófico, então nós temos já uma correlação do que o Bhagavad Gita dá como yoga e o que o Yoga Sutra nos dá, o que é o yoga. Yoga então também é o mesmo estado, equanimidade, um estado de equilíbrio, um estado de plenitude em contato com algo. Esse é no primeiro capítulo, né? E nós temos já uma definição do que é yoga. E depois ele vai nos dar, na verdade, uma outra designação que é o que nós vimos, Ishvara. Quando nós temos que yoga é equanimidade, e dentro do sistema de yoga de Patanjali nós temos 8 degraus, o Astanga Yoga. O Astanga Yoga clássico, o Astanga Yoga de Kapila Deva. Então o Astanga Yoga de Patanjali é baseado no Astanga Yoga de Kapila Deva e ele é dividido em 8 estágios, 8 etapas. E a segunda etapa é Niyama, ou seja, as regulações ou as regras disciplinares que nós devemos seguir para poder se desenvolver em yoga, ou seja, para desenvolver a equanimidade mental. E nesse sutra, então, ele diz que é essencial que se renda ao Supremo. A tradução aqui em inglês não está tão adequada, geralmente as traduções não são nada adequadas que nós temos, infelizmente. Aqui, Ishvara é o Supremo. Ishvara significa o Supremo Controlador, o Supremo Administrador. A pessoa suprema, o supremo ser. Pranidhana. Prani vem de prana. Prana, vida, vitalidade. Dhana. Dhana é a raiz de doar. Dana, doar, dar, entregar, render. Pranidhana, rendição. Ishvara Pranidhana é a rendição ao Supremo. E esse é o último estágio de Niyama. Depois desse estágio, você vem desenvolvendo todo um processo de melhora, de desenvolvimento, todo um processo de aperfeiçoamento de suas qualidades ainda cognitivas, perceptivas, sutis, mentais, psicológicas. Não é? Você vai então chegar ao estágio de render-se ao Supremo para aí sim entrar em asana, entrar na prática das posturas. E Patanjali está dizendo, com base inclusive em Kapila Deva, que Ishvara Pranidhana, para você poder entrar no asana, você tem que estar com uma consciência de rendição, sem o ego. Então ele já está dizendo, o corpo é um instrumento para essa rendição. Após essa rendição, então, é que você vai conseguir entrar para a prática do asana com uma consciência adequada, ou seja, já com uma consciência espiritual, não com uma consciência corpórea. O próprio Patanjali está dizendo que para se entrar no asana é necessário uma consciência já espiritual, uma consciência de rendição a Ishvara, rendição ao Supremo. E isso não é religião, isso é devoção, isso é uma atitude que o yogi deve ter. Qual é o problema nisso? E depois ainda ele apresenta aqui um outro ponto também referente à segunda palavra que aparece sobre Ishvara. Ele diz que Ishvara, o Ser Supremo, né? Sapurvesham, diz que o Guru,
o mentor, o instrutor ou o mestre espiritual, ele, como Ishvara, ele é um representante de Ishvara. Esse Ishvara, então, ele é o Supremo que está representado no Guru. E o Guru é aquele que preserva o conhecimento desde a antiguidade. Aquele mais antigo, aquele primeiro. E que esse ensinamento do Guru, ele ultrapassa, Kalena, ultrapassa toda a compreensão do tempo. Ele está além do tempo. E ele não é condicionado. Aqui justamente a palavra Anacheda. Anacheda é justamente algo que não é condicionado por Kalena. E essa é a condição do Guru. E o Guru, ele representa o Purveshan. Purveshan é Ishvara, o mais antigo, o primeiro. E o Guru, ele traz o conhecimento a respeito de Ishvara. E Ishvara é o elemento necessário para se desenvolver a consciência do yoga. Através da rendição a Ishvara, se desenvolve a verdadeira consciência do yoga. E consciência do yoga nos leva à equanimidade. Ishvara Pranidanava nos conduz a Chitta Vritti Nirodha, Chitta Nirodha, ou Samatva Yoga Uchate, a equanimidade mental. Então, para se desenvolver a equanimidade mental é necessária a rendição, é necessária uma introspecção, é necessária uma entrega espiritual. Não uma entrega fanática, religiosa, nada disso, uma entrega de conceito, uma entrega da alma, uma entrega de atitude da alma, uma postura da alma perante o Supremo. Isso não é religião, isso é a essência do yoga. Em outras palavras, pode ser visto então como a essência da religiosidade, o Dharma de todo ser vivo. E alguns professores estão preocupados que isso é religião. Então, se você não está entendendo isso como Dharma, não está oferecendo yoga na sua essência, Dharma, você não está dando yoga. Por isso que talvez esse espaço não tenha aceitado uma professora que tenha uma formação com base numa tradição fidedigna do Dharma, fidedigna do yoga, para de repente não colocar em risco a falta de autenticidade de outra proposta que certamente não aceita a espiritualidade do yoga. É bom para refletir, é bom para ficar atentos todos nós. Namaskar.